Manhã com a professora Catarina Esteves. Professora, bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la. Muito obrigada, Welber. Bom, então, eu agradeço então o convite para participar desse evento, né, que eu estou achando muito interessante. Eu acho que, na verdade, todo mundo já acabou falando um pouco da questão dos impactos antrópicos, né? Mas antes de eu colocar minha apresentação aqui, gostaria de agradecer ao Welber e aos organizadores pela excelente qualidade do evento e palestras muito interessantes e inspiradoras, né? Então, eu já posso compartilhar aqui? Já pode, mas antes eu vou apresentar formalmente, né? Eu estou fazendo isso com todo mundo. Tá bom. Vou te apresentar formalmente. Então, a professora Catarina Esteves, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicamp, mestre em Ecologia pela Universidade College of North Wales, na Grã-Bretanha, e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, né? Atualmente, ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Pesca, na qual eu também tenho a honra e a felicidade de ser professor colaborador, colega de trabalho, né, de orientação, vamos dizer assim, da professora Catarina, né? Então, professora Catarina, muito obrigado por ter aceito o convite, né, e por estar com a gente aqui. Então, a tela já está autorizada para o seu compartilhamento. Tá, obrigada. Eu que agradeço, Welber. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo me entender aqui com o Zoom também, que eu não tenho muita prática aqui. A sua tela tem que estar já no seu... Ah, perfeito, deu certo. Abriu aqui. Abriu? Isso. Perfeito. Tá ótimo. Se quiser só ampliar, colocar numa... Eu vou tentar ampliar aqui. Perfeito. Tá certo? Perfeito, professora. Perfeito. Ótimo, então. Bom, gente, então o tema que eu escolhi foi a questão das influências antrópicas sobre peixes de riachos, abordagens e lacunas. Eu vi que várias pessoas já, nas suas palestras, abordaram essa questão de formas diferentes, né? E eu acho que aqui no Brasil é um tema que está sendo muito explorado pelas próprias questões que nós estamos vivendo no momento. Mas, assim, a minha ideia foi a gente tentar sistematizar um pouco o que já existe a esse respeito e pensar um pouco quais métodos nós podemos usar para abordar essas questões que muitas vezes, como o próprio Luciano falou, são multifatoriais, né? Então, eu acho que muitas vezes a metodologia para abordar essas questões ainda precisa ser um pouco mais discutida. Já existem, acho que até vai ter uma palestra hoje à tarde sobre a questão do índice de integridade biótica, né, que é uma ferramenta que já tem sido usada, mas eu acho que ainda existem vários pontos aí que eu fiz uma breve revisão da literatura que nós ainda precisamos abordar de uma forma um pouco mais profunda, né? Bom, então a minha ideia é abordar esses diferentes tópicos aqui, né? Falar um pouquinho das escalas de estudo, e eu escolhi 3 estudos de caso, aí um foi de um trabalho que nós desenvolvemos aqui na Bacia do Piracicaba, os outros são trabalhos relacionados à aquicultura e à questão das mudanças climáticas, que foram feitos por outros autores, só para mostrar assim, a amplitude dessa questão, né, e as diferentes metodologias que têm sido usadas, então, para abordar esses diferentes pontos, né? Bom, então, como já colocado pelo Ricardo, deixa eu ver aqui. Como já colocado pelo Ricardo, né, a ictiofauna de água doce da América do Sul é uma das mais diversas do mundo, né? Sendo que a estimativa para essa ictiofauna aqui na América do Sul é de mais de 5.000 espécies, né?
e existe, então, essa estimativa de que possam ser encontradas até 9.000 e poucas espécies, porque ainda existem, principalmente na Amazônia, muitas espécies que ainda não foram descritas, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 3.200 espécies. E uma outra questão importante aqui é que essas espécies, principalmente as de pequeno porte, segundo as estimativas desse autor aqui, elas correm um risco de extinção nessa ordem de grandeza aqui muito maior do que as taxas de extinção calculadas para ambientes terrestres, né? Então, pelas próprias características desses ambientes, que são ambientes de pequeno porte, que não têm uma visibilidade junto ao grande público tão importante, né, como os grandes rios, né? Então, eu só pegando o gancho daquilo que já foi colocado pelo Ricardo também, né? Eu acho que é muito importante a gente sensibilizar o público sobre a importância desses pequenos ambientes, mas também eu acho que existe uma grande limitação nesse caso, que a gente sensibilizar as nossas instituições e os nossos gestores, né, da importância disso. E só para exemplificar isso, né? Eu que estou no Instituto de Pesca há mais de 30 anos também, quando eu comecei a trabalhar com riachos há aproximadamente 25 anos atrás também, eu tive muitas dificuldades dentro da minha instituição também, porque o discurso era justamente esse: não, nós precisamos estudar espécies de interesse comercial que tenham uma importância em termos de produção, etc. Então, na época, nós tínhamos uma diretora que não quis permitir que eu fizesse esse tipo de estudo, né? Então, assim, foi um convencimento até, porque muitas vezes a gente trabalha também com pessoas que não são biólogos, né, que são zootecnistas ou que têm uma outra formação, uma outra visão. Então, realmente é um trabalho de convencimento também dessas, vamos dizer assim, dos diretores, né, pessoas que estão em cargos de direção. Enfim, mas só para voltar, então, à questão dos riachos, né, então, como já dito, né, uma grande parte da diversidade desses da fauna de peixes do Brasil está nesses pequenos riachos, né, que tem um porte pequeno e também um alto grau de endemismo, né? E uma outra questão também é a grande superfície que é ocupada por esses riachos no Brasil e na América do Sul, né? Então, aqui nós pegamos um trabalho aqui do Albert Reis, que foi publicado em relação à questão da riqueza das espécies na América do Sul, né, mostrando, então, aqui os pontos mais escuros são os pontos de maior diversidade, né? Então, como todos já sabem, a maior diversidade de peixes na América do Sul tá na Amazônia, né? Seguida de algumas outras regiões aqui, como no Nordeste, depois pela Bacia do Paraná, e a região de menor diversidade, então, é aqui na região do Cone Sul, né? Argentina e Chile, com um número de espécies bastante inferior. Mas o que é interessante, então, é esse gráfico aqui, que mostra, então, como o Ricardo já falou, o nosso continente é basicamente formado por rios, né? E se a gente considerar, então, aqui a proporção de rios nas diferentes ordens, a gente vai ver que 88% da superfície aquática na região neotropical é ocupada por rios de ordem 1 a 3 ou chegando a 4 até, ou seja, a proporção de água doce ocupada na região neotropical é basicamente formada por rios de pequeno porte, né? Então, isso já mostra a importância de conservação desses ambientes
e, consequentemente, dessa ictiofauna. Bom, então, quando a gente vai falar um pouco do estudo da ictiofauna, né, a gente, fazendo um levantamento rápido, né, a gente vê que o importante é a gente pensar um pouco em que escala de trabalho que a gente está fazendo o nosso estudo, né? Então, como já mostrado, né, existem escalas desde bacias hidrográficas até microhábitats, né? Mas antes da gente falar dessas escalas, eu só queria falar um pouquinho da importância desses riachos nas diferentes escalas, né? Então, se a gente considerar a escala maior, mais ampla, né, aqui a nível de bacia, né, ela tem uma importância muito grande, porque as coisas estão interconectadas, né? Existem, então, os grandes canais e os canais menores, esses riachos de ordem mais baixa, que fornecem, então, corredores para migração, dispersão e de energia para os organismos. Então, aqui é uma das escalas que muita gente tem trabalhado nos últimos tempos, né? Que pega, vamos dizer assim, macro-regiões, né? E depois a gente tem um outro tipo de abordagem também que visa uma escala mais local. Então, nessas escalas mais locais, a gente vê mais as influências, por exemplo, da vegetação ripária, dos trechos que estão mais fragmentados, dos mosaicos que existem nesse ecossistema, né? E isso seria uma outra escala de estudo que procura ver, então, qual que é a influência da vegetação ripária sobre os peixes dos riachos, ou qual que é a influência de uma plantação, ou enfim, para a gente conseguir entender a coisa numa escala um pouquinho mais localizada. Desculpa que o PowerPoint aqui de vez em quando volta 2 slides. Então, falando um pouquinho da questão das escalas, né? Tem esse trabalho aqui do Friesel, né, de 1986, que mostra, então, as diferentes abordagens que podem ser feitas, né? Então, a gente pode pensar desde uma escala de microhabitat, né, que seria considerar cascalho, musgo, seixos, a proporção de areia e silt, a questão dos troncos e dos galhos, né? Então, isso seria uma escala de microhabitat, tá? Até numa escala de bacia hidrográfica, aquilo que eu estava mostrando para vocês antes. Então, entre esses dois extremos aqui, a gente tem, então, outras escalas, né? Que podem ser aqui, por exemplo, no caso de você estudar remansos ou corredeiras, a gente chama de mesohabitats, né? Uma outra abordagem, né, que visa estudar uma região mais específica com determinadas características, né? Até um segmento de rio, por exemplo, né, que já é numa escala de um pouco mais ampla, ou de bacia hidrográfica, né? Então, o que se considera é que, vamos dizer assim, os efeitos, já que a gente está falando de efeitos antrópicos, né, eles podem ocorrer ou podem ser, vamos dizer assim, mensurados nessas diferentes escalas. Tá? Então, acho que isso é uma questão a se considerar, né? Já existem trabalhos feitos considerando essas diferentes escalas, mas existem ainda alguns tópicos que precisam ser abordados, tá? Então, aqui, quando a gente pensa nos elementos da paisagem, nessas diferentes escalas, né, a gente vê que o que, em última instância, influencia a estrutura da comunidade de peixes ou de outros organismos aquáticos também, eles dependem, então, das questões que ocorrem tanto a nível de bacia como a nível local. Então, quais são as questões que influenciam esses ambientes a nível de bacia? Em primeiro lugar, né,
de forma mais ampla a geologia, o clima e o relevo. Depois a gente tem as questões antrópicas, que também sofrem influência desses fatores geodinâmicos, que estão relacionados, então, a questões como retirada da cobertura vegetal, questões relacionadas à agricultura, áreas urbanas, etc. E depois, numa escala mais local, como eu mostrei, né, modificações da morfologia do canal, do tipo de substrato, do tipo de fluxo, modificações na cobertura ripária e modificações nos parâmetros físicos e químicos. Então, em última instância, o que a gente está querendo verificar é como que a estrutura da comunidade está variando em função dessas pressões nos diferentes níveis hierárquicos. Bom, então, falando um pouquinho mais especificamente sobre os impactos antrópicos, né? Todo mundo já citou isso, então eu acho que não preciso entrar em muitos detalhes também, mas só para lembrar que existe uma variedade de aspectos aí a serem estudados, né? Como alguns já falaram, então a gente pode ter uma mudança na vazão desses pequenos rios em função da construção de pequenas centrais hidrelétricas ou de grandes reservatórios. A gente pode ter uma perda de hábitats devido à urbanização, desmatamento, agricultura. Outro aspecto talvez não tão importante em riachos, mas em rios a gente vê bastante isso, que é a questão da sobreexplotação das espécies, né? A questão da invasão das espécies exóticas e a poluição, que acho que é talvez um dos aspectos mais estudados, e finalmente, que eu acho que é um aspecto que poucas pessoas abordaram até o momento, que é a questão das mudanças climáticas, tá? Depois eu vou até dar um exemplo de um estudo que foi feito com relação a isso. Bom, gente, então a gente está falando da hierarquia de estudo mais do ambiente, né, das diferentes escalas no ambiente, mas a gente também tem as respostas nos diferentes níveis hierárquicos, vamos dizer assim, da comunidade, né? Então, na verdade, os efeitos sobre as comunidades, elas são muito mais, vamos dizer assim, demoram muito mais para poderem ser mensurados do que, por exemplo, os efeitos sobre os indivíduos, tá? Então, se a gente quiser estudar os efeitos antrópicos para os indivíduos, a gente pode estudar efeitos fisiológicos ou fazer experimentos que são efeitos que podem ser mensurados num período muito mais curto, né? Pode ser mensurado até em horas ou dias, ao contrário das populações ou das comunidades. Então, os efeitos, vamos dizer assim, os efeitos dos impactos antrópicos se manifestam nas populações e nas comunidades numa escala de tempo muito maior. Então, as populações, né, talvez os efeitos podem ser medidos em escala de dias, semanas ou meses, e sobre as comunidades, muitas vezes são necessários muitos anos para a gente conseguir, então, mensurar esses efeitos. Então, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é essa escala. Será que eu estou medindo logo após o efeito de um impacto que ocorreu? Pode ser que ainda não tenha se manifestado esse efeito sobre a comunidade, tá? Mas pode ter se manifestado ao nível da população ou do indivíduo. Então, a gente tem que ter levar um pouco essas questões em consideração. Bom, então, outro aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção
Tá difícil aqui. É a questão de como que essas respostas das comunidades têm sido avaliadas, né? Então, a gente tem visto muitos trabalhos que estudam a questão dos impactos antrópicos, né? Enfocando a questão da mudança na composição de espécies, né? Um aspecto importante. Um outro aspecto que tem sido muito estudado é a questão das mudanças na estrutura da comunidade, ou seja, mudanças na riqueza, diversidade, equitabilidade, etc. Incluindo também dentro desse aspecto aqui a diversidade beta, né? Que inclui, então, a diversidade taxonômica, funcional e filogenética também. Então, como que as populações dentro de uma mesma área variam em termos de diversidade e composição, né? Um outro enfoque aqui que a gente vai apresentar também é a questão da invasão das espécies exóticas, né? Principalmente aquelas relacionadas às atividades de aquicultura, né? Que têm sido analisadas através de análises de risco. Um outro aspecto aqui é a questão do tamanho corporal, que a gente vai falar também um pouquinho, porque está relacionado basicamente, pelo menos pelo que a gente levantou até agora, com questões de mudanças de temperatura, ou seja, mudanças climáticas. Outro aspecto aqui, já mais a nível de populações, é a questão relacionada a mudanças nas taxas de crescimento, reprodução, fator de condição, etc. E também existe uma grande quantidade de trabalhos que têm sido realizados com a questão das mudanças na estrutura trófica, tá? Então, comparando rios com assoreamento e sem assoreamento, ou rios com degradação da mata ripária ou pastagem, enfim. Então, existem muitos trabalhos já no Brasil abordando esses aspectos. E alguns trabalhos também mostrando, então, mudanças no comportamento das espécies em função das diferentes influências antrópicas. Bom, então, para a gente entender essa questão das escalas, né, principalmente temporais, né, eu acho que vai ter até hoje à tarde, talvez, quando forem falar do IBI, do Índice de Integridade Biótica, vão falar sobre isso, né? Mas a gente tem que pensar, então, que quando ocorre um distúrbio ambiental, né, existe uma sequência de eventos que ocorrem, né? As coisas não ocorrem de um dia para o outro, às vezes demora, como eu falei, já muitos anos para isso acontecer. Então, pensando aqui que a gente tem aqui no início do eixo X um gradiente mínimo e aqui um gradiente elevado, essa aqui seria uma condição básica de referência, seria a nossa condição, vamos dizer assim, em que as condições abióticas e a fauna está na sua forma mais preservada ainda, né? Ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo uma mudança dessa comunidade em função de um gradiente de distúrbio também. Então, inicialmente, o que acontece? Ocorre uma perda mínima de espécies com alteração na densidade, depois vai ocorrendo uma substituição das espécies, então as espécies raras e sensíveis vão sendo substituídas por espécies mais tolerantes. No fim, a gente vai tendo um predomínio dos taxa-tolerantes, né, até a gente chegar, então, numa condição bastante impactada, onde você já tem, às vezes, o predomínio de uma ou duas espécies, ou até uma eliminação total de espécies, como ocorre nesses rios urbanos, né? Então, uma coisa importante a gente considerar quando a gente vai fazer um estudo também é a gente ter uma noção, né, da história desse impacto também, né? Quando que ocorreu, quando a gente fala em desmatamento, também já tem alguns trabalhos mostrando isso, né? Você considerar fatores
históricos passados, né, para não pegar só a situação atual, para tentar entender em que posição desse gráfico aqui que a gente está para poder se localizar um pouco melhor. Bom, então, em relação a... queria assim, dar um panorama daquilo que já foi feito e do que a gente ainda precisa fazer em relação a essa questão dos impactos, né? Aqui eu peguei um trabalho de dias, foi um levantamento que foi feito sobre trabalhos de peixes realizados em riachos entre 87 e 2012, né? Então foi feita essa compilação, eu tentei ver quais são assim os principais temas que estão sendo abordados, né? Então, aqui estão todos os temas misturados. Na verdade, não está falando só da questão dos impactos. Então, na verdade, o tema mais estudado, né, nesse período aqui, a gente viu que foi basicamente a questão da estrutura das comunidades, seguido de distribuição espacial, depois efeitos ambientais nas assembleias, mas não necessariamente impactos, né? Então, efeito dos fatores abióticos, né? E aqui em verde, então, eu assinalei os trabalhos que se referiam mais à questão dos impactos antrópicos. Então, a gente vê que, somando todos esses trabalhos relacionados a impactos antrópicos, a gente viu que aproximadamente 30% dos trabalhos realizados em riachos estão relacionados à questão dos impactos. E quais foram os principais temas abordados aqui? Então, foi a questão do uso do solo, que estava em primeiro lugar, né? Depois, a aplicação do índice de integridade biótica, seguido da questão do desmatamento, depois a questão da urbanização, poluição, bioindicadores, conectividade e represamento. Tá? Então, a gente vê que alguns aspectos, como represamento, conectividade, ainda são pouco estudados, e assim, o grande foco está sendo essa questão do uso do solo e do desmatamento. Bom, após esse levantamento, realizado, então, até o ano de 2012, né, nós fizemos aqui um levantamento para ver o que atualmente está sendo mais abordado, tá? Então, quais são os temas? Então, começando aqui com esse tema que, na verdade, já tinha começado anteriormente, mas continua sendo bastante abordado, que é a questão do impacto das atividades agrícolas, né? Isso inclui, acho que ou dois trabalhos que eu achei bem interessantes também, que falam sobre o efeito das queimadas, principalmente das cinzas, né, sobre esses pequenos riachos, que eu acho que atualmente é uma questão bem importante, né, diante de toda a situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que valeria a pena estudar o efeito dessas queimadas, né? Acho que a gente vai ter bastante material, né? Outra questão, também poucos trabalhos falando sobre a genotoxicidade em peixes, né? Principalmente causada por metais, então são mudanças, alterações genéticas que podem ocorrer em decorrência de lançamento de diversas substâncias, né? Principalmente metais pesados. Também tem se começado a falar um pouco da questão das mudanças históricas no uso do solo, né? Acho que da Lilian tem trabalhado um pouco com isso, né? Então, tentando ver o que aconteceu ao longo de um tempo mais longo, né? De desmatamento, etc., sobre a ictiofauna de pequenos riachos. Depois, a questão do efeito de mudanças climáticas, eu acho que na Europa já está se falando, na região temperada já está se falando bastante sobre isso, mas aqui no Brasil eu acho que ainda é um tema que está começando a ser estudado. Eu achei talvez 1 ou 2 trabalhos falando sobre isso.
Depois, a questão da aquicultura, né, da invasão de espécies, já é um tema que é um pouco mais abordado, acho que principalmente aqui na região sudeste. E também é um trabalho de um grupo lá da UERJ, né, que está fala um pouco sobre variações nas características intraespecíficas em respostas a impactos, né? Então, como que alguns parâmetros populacionais, como crescimento, reprodução, etc., podem, então, ser influenciados numa população por esses diferentes impactos. Então, aqui para mostrar para vocês, né, isso aqui foi um trabalho que nós já fizemos alguns anos atrás para tentar estudar a influência da cana-de-açúcar, do cultivo da cana-de-açúcar sobre pequenos riachos aqui na bacia do Piracicaba. Então, nós comparamos uma região com mata nativa, uma região com mata secundária, uma região com cana, tá? Logicamente que, em termos de legislação, existe essa recomendação de que seja preservada essa APP de 30 metros, né? Mas indo a campo, depois de, né, várias tentativas, porque muitas vezes os proprietários desses locais acham que a gente está fazendo algum tipo de fiscalização, alguma coisa assim, então nós conseguimos, né, ir a uma dessas regiões de plantio de cana e nos deparamos com uma situação como essa, né? Então, a gente vê aqui a grande influência, então, né, porque você tem toda a retirada, então, da vegetação marginal, com erosão e assoreamento, então, a gente ficou bastante chocado com essa visualização desses pequenos riachos, né? Aqui, deixa eu ver o próximo slide aqui. Aqui é um outro trabalho também que eu vou apresentar para vocês, que nós fizemos aqui também na bacia do Piracicaba, tentando estudar um gradiente rural e urbano, né, ao longo de um riacho de terceira ordem. Então, isso aqui é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né, esse lançamento de esgotos no fundo das casas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo desse lançamento de esgotos, e era uma região que, além desse aporte de esgotos dessas residências, etc., ele tinha também um aporte de indústrias, né? Tinha acho que era uma tecelagem, uma coisa assim, que jogava o esgoto in natura diretamente no rio, né? E aqui um outro exemplo também, que é uma coisa que tem se expandido muito aqui no estado de São Paulo também, que são as atividades, os empreendimentos aquícolas, né? Que a gente tem até um grupo lá no Instituto de Pesca que tem estudado o efeito do lançamento dos efluentes desses empreendimentos nos pequenos rios ou mesmo reservatórios, né? E está tentando desenvolver algumas técnicas para mitigar, então, o lançamento desses efluentes, como fazer tanques de macrófitas, etc. Mas não deixa de ser também um local onde ocorre escape de espécies exóticas, né, que podem, então, se tornar invasoras. E aqui só mostrando, então, uma região onde houve uma queimada, né, mostrando que isso pode ter um impacto muito grande também sobre esses pequenos riachos, né? Bom, então, mostrando uns estudos de caso aqui para vocês, esse aqui foi um trabalho, aquele trabalho da Bacia do Piracicaba que a gente realizou, então, tentando verificar o que acontecia ao longo de um gradiente rural para urbano, né? Então, a gente tinha uma situação em que a nascente estava numa região mais rural, tinha uma certa quantidade de cana-de-açúcar, depois isso foi
ia mudando. Então, aqui a gente tem... Desculpa. A gente tem aqui a bacia desse rio, que se chama Guamiúm, que faz parte da bacia do Piracicaba, né? Aqui está a bacia do Piracicaba. A gente coletou, então, ao longo de 10 pontos ao longo desse rio. Então, aqui nessa região vermelha, a gente tem a região agrícola, né? Que é uma mistura de pastagem com cana-de-açúcar, etc. E depois aqui, nesses pontos finais, aqui a gente já está dentro da região urbana aqui de Piracicaba, onde a gente tem essa situação aqui. Então, nesse caso aqui, o pasto ele representava 43% da bacia, a cana 34% e a área urbana era somente 6%, ocupava somente 6% dessa bacia desse Ribeirão Guamiúm aqui. Então, primeiramente, o que nós fizemos? Nós analisamos o que acontecia com os parâmetros físicos e químicos nesses 10 pontos de coleta. Lembrando, então, que os 6 primeiros pontos são os pontos da área rural e os últimos 4 da área urbana. Então, aqui a gente mediu os nutrientes, né, basicamente nitrogênio, fósforo, etc. O que a gente viu? Que aqui em preto a gente tem a época chuvosa e o branquinho a época seca. Então, a gente viu que realmente havia um gradiente de, vamos dizer assim, eutrofização ao longo desse riacho aqui, né? Tanto na época seca como chuvosa, houve um aumento de nitrogênio, de fósforo, de clorofila. Aqui seguindo, a gente teve um aumento de oxigênio, ficou mais ou menos igual. A condutividade elétrica também mudou, então foi aumentando em direção à área urbana. Aqui a gente tem a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que também foi aumentando. Os sólidos totais dissolvidos, né, que tem uma relação com a condutividade, também foram aumentando. Então, alguns parâmetros ficaram mais ou menos iguais, como, por exemplo, a turbidez, a temperatura, oxigênio dissolvido, mas o que a gente viu foi um gradiente de, vamos dizer assim, eutrofização, né? Então, a gente tentou ver o que acontecia com a comunidade de peixes ao longo desse gradiente, né? A gente tentou quantificar, então, essas populações, né? Foram encontradas 38 espécies de peixes nesse riacho, e as espécies dominantes, então, foram o lambari do rabo amarelo, né? O Astyanax altiparani, o guaru, Pecilia reticulatum, e o Astyanax fasciatus. Então, o que foi interessante aqui é que a gente viu um aumento explosivo dessas populações nas regiões mais urbanizadas. Tá? Então, a gente vê que aqui o Astyanax altiparani, ele, no ponto 10, que era o ponto mais urbanizado, né, ele apresentou um número muito grande de indivíduos, tanto em termos de abundância como em termos de biomassa, né? E por que isso aconteceu? Porque ele é sabido que é uma espécie altamente tolerante, né? Assim como as outras também. Então, todas essas 3 espécies aqui que representaram quase que metade da biomassa e da abundância, principalmente, quer dizer, pela contribuição do último ponto, né? Então, elas se tornaram extremamente abundantes e dominantes, né? E as outras espécies, então, representaram uma porcentagem muito pequena dessa comunidade. Quando a gente quantificou isso, então, em termos de abundância, riqueza e diversidade, né? A gente viu que a riqueza, ela praticamente se manteve igual ao longo do rio, né? Não houve uma mudança muito marcante,
porém a densidade, né, ela foi significativa entre as épocas, teve um aumento muito grande, principalmente aqui nesses pontos finais, assim como a biomassa. E a diversidade também não variou muito, né? Então, a gente viu que alguns parâmetros responderam bem a essa questão do impacto antrópico, enquanto outros parâmetros, vamos dizer assim, não responderam da forma que a gente imaginaria, né? Então, a gente imaginaria que a riqueza e a diversidade também iriam sofrer uma diminuição, mas, como eu falei, isso depende talvez do estágio em que esse rio se encontrava, né? Então, aqui são as conclusões em relação a esse trabalho, né? Como eu já falei, então, não houve uma mudança na diversidade e riqueza, houve um aumento na abundância e biomassa. Uma coisa interessante também é que na região agrícola, né, assim, vamos dizer, os impactos foram considerados muito pequenos, né? A gente tinha um pouco de vegetação ripária preservada ainda, mas aí a gente viu que na literatura, que eu acho uma coisa bem interessante, que esse autor, o Wang, de 2008, ele diz que se a área agrícola da bacia é menor do que 50%, geralmente os efeitos eles não são muito mensuráveis, né? Então, eu acho que essa questão da gente quantificar qual que é o tamanho dessa área agrícola, né, é importante porque pode ser que isso seja um dos fatores que mais influencia, então, vamos dizer assim, a intensidade desse impacto, né? Uma outra coisa que a gente viu é que ocorreu uma adição de espécies no período de chuvoso, e assim, acho que a principal conclusão desse trabalho, então, foi que o efeito, embora a área urbana tenha ocupado uma porção muito inferior na bacia, né, em relação à área rural, né, os efeitos que a comunidade sofreu nesse ponto foi muito maior do que a influência sofrida na região agrícola, né? Então, assim, eu acho que são pontos aí que merecem ser melhor investigados, né? Eu sei que já ocorreram muitos trabalhos posteriores a esse, né, em relação à questão dos impactos rurais e urbanos. Agora, logicamente que isso também depende né, da intensidade desses impactos, das condições abióticas, etc., né? Bom, gente, então, esse foi um dos aspectos que eu queria falar com você. Logicamente que eu escolhi só alguns aspectos, assim, só para mostrar a diversidade de formas que se tem para estudar, então, essas diferentes questões dos impactos antrópicos, né? Então, uma outra questão aqui que eu queria comentar com vocês é a questão da invasão de espécies, né? Como já foi dito, né, o próprio Welber já falou, né, a gente tem muitas espécies aqui na Bacia do Paraná que são originárias ou da Bacia Amazônica ou de outros continentes, né, como o bagre africano, a carpa, etc., né, muitas delas já se estabeleceram, mas a gente sabe, né, isso considerado, né, na literatura, todo mundo sabe que uma das grandes causas da perda da biodiversidade, então, é a questão da introdução dessas espécies exóticas que podem muitas vezes se tornar invasoras, né? Então, uma das coisas que acontecem com a invasão dessas espécies é a questão da homogeneização biótica, né, que é aquele processo, né, de eliminação das espécies que estão naturalmente no rio e com a predominância de algumas outras espécies. Podem ocorrer, então, processos de extinção e outros processos como predação, competição, mudanças genéticas, etc., né? Um levantamento aqui no FishBase mostra que globalmente existem mais de 4.000 introduções de espécies em ecossistemas aquáticos, né? Sendo que uma grande parte dessas introduções, então,
infelizmente, devido à aquicultura. A gente sabe que a aquicultura tem uma importância social e econômica, né? Mas eu acho que a gente precisa estudar um pouco melhor e propor um pouco mais as medidas de contenção, né? E evitar esses escapes que são muito comuns, né? Bom, então, quando a gente fala de invasão, a gente, como eu falei anteriormente, tudo é um processo, né? Então, as coisas vão acontecendo lentamente e cada situação é diferente, lógico. Então, a partir da introdução, né, vão ocorrendo diferentes fases. Então, ocorre inicialmente uma fase que se chama de naturalização, né, que é, vamos dizer assim, uma adaptação da espécie àquele ambiente. Dependendo das espécies que estão presentes e dependendo da complexidade daquele ambiente, então, pode ocorrer um processo de facilitação com aumento da distribuição daquela espécie. Algumas espécies podem ficar somente na fase de naturalização e não se estabelecer no local, enquanto que outras podem, então, eliminar outras espécies e passar para a fase de estabilização, né? Então, logicamente que quando a gente vai estudar como que uma população está afetando, então, a população local, né, a gente tem que pensar um pouco nessas diferentes etapas também. Né? Então, aqui para mostrar, aqui dar um exemplo para vocês, né, eu peguei um trabalho também que eu achei bem ilustrativo, né, o pessoal lá do Paraná, que tentou, então, identificar os impactos da aquicultura numa microbacia, né? Então, eles fizeram um levantamento aqui num riacho, na região de Palotina, aqui no... Desculpa. Então, aqui os pontos azuis foram pontos de coleta das populações nativas, tá? E os pontinhos em preto são todos empreendimentos de aquicultura. Para vocês terem uma ideia, aqui eram 59 empreendimentos de aquicultura nessa bacia, uma coisa assim incrível, né? E eles produziam aproximadamente 19 espécies, né? A maioria delas exóticas. Uma coisa que eu achei interessante é que a maioria desses empreendimentos de aquicultura aqui, eles estavam a menos de 100 metros do riacho. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, né, que são, então, esses, em pretinho, os empreendimentos de aquicultura dentro da faixa de APP, a gente vê um grande número de empreendimentos que estão nessa faixa de 30 metros aqui. Né? Então, essa é uma coisa assim, extremamente preocupante, né, como já foi dito, e lembrando aquilo que foi comentado anteriormente, também a questão dos pesque-pagues também, a gente fez um trabalho aqui fazendo o levantamento de 30 pesque-pagues aqui na região metropolitana de São Paulo também, que a gente viu que a maioria deles estava dentro das áreas de proteção dos mananciais também. Então, toda essa região periférica aqui de São Paulo, os pesqueiros, eles representam uma grande fonte, vamos dizer assim, de lazer, né? Para quem não é sócio de clube, etc., eles vão lá no final de semana e tem campeonatos, e tem restaurantes. Então, é uma questão aí preocupante, porque a partir do momento que esses empreendimentos se estabeleceram nesse local, fica muito difícil de você manejar isso de alguma forma, né? Mas, de qualquer forma, então, esse trabalho aqui, foram feitas coletas, então, nas cabeceiras, na região média e na foz desse riacho. Então, uma das metodologias que eu achei bem interessante para esse trabalho aqui é que eles, paralelamente a essas coletas, né, eles fizeram entrevistas com
os proprietários desses empreendimentos de piscicultura, né, para avaliar o risco de invasão daquelas espécies que eram cultivadas nos empreendimentos. Né? Então, essa avaliação de risco ela foi baseada em questionários, né, baseados nesse protocolo FISC aqui, que é o Fish Invasive Screening Kit, né, uma abreviação, que é um questionário que procura, então, avaliar o risco de invasão das espécies, né? E são feitas várias perguntas, então, se essa espécie se naturalizou, qual que é a origem dessa espécie, qual que é o período reprodutivo da espécie, enfim. É feito todo um questionário e são feitas pontuações, então, baseadas nessas questões. Então, baseado nessas questões, que nesse caso foram 49, né, eles avaliam o risco de invasão das espécies. Então, se o resultado for menor do que 1, a espécie tem baixo risco de invasão, se for de 1 a 18,9 é médio, e se for maior do que 19 é alto. Então, é uma ferramenta, né, que eu achei bem interessante, porque eu acho que a gente precisa pensar, né, em como que a gente vai quantificar todos esses impactos também, né? Então, aqui o resultado, então, mostrou então o resultado desses scores desse questionário. Então, de todas aquelas espécies que eram cultivadas nos empreendimentos, né, eles verificaram que essas espécies com cinza mais escuro aqui tinham um alto potencial de invasão, e aqui essas duas últimas aqui, um híbrido e não sei o que é esse B amazônicos aqui, mas enfim, essas duas espécies aqui tinham um potencial médio, né? Isso foi avaliado através de um questionário, tá? Agora, quando eles quantificaram, então, a fauna do riacho para ver o que estava acontecendo, eles verificaram que foram coletadas 31 espécies, com 2 não nativas, mas o que eu achei interessante é que, assim, a produção de peixes, em primeiro lugar, foi devido a Briconaméricos tramíneos, que foi um caracídeo de pequeno porte, tá? Mas, em segundo lugar, eles verificaram que a produção foi devido à presença da tilápia, tá? Oreochromis nilóticos, né? Embora essas espécies aqui tivessem um alto potencial invasivo, isso mostra, então, que elas não tiveram capacidade de se estabelecer nesse pequeno riacho, tá? Ao contrário da tilápia, que conseguiu. Então, eles chegaram a algumas conclusões aqui, baseado nesse trabalho, né? Que grande parte da produção de peixes do riacho foi devido ao escape das tilápias, então, né, porque essa espécie é considerada uma espécie altamente competidora, né, compete por recursos, e as demais espécies, embora tivessem um alto potencial invasivo, acabaram não se estabelecendo. Mas, assim, eu achei um tipo de trabalho assim, bem interessante, porque eu acho que une a questão ambiental com a questão da produção, com a questão ecológica, né? Então, eu creio que mais trabalhos desse tipo sejam necessários e, mesmo assim, o desenvolvimento de protocolos para que a gente possa avaliar isso, né? Bom, aqui um outro aspecto que eu queria comentar com vocês também, que a gente estava falando. Ai, travou.
Eita, tá difícil. Bom, vou ver se ele fica agora. Bom, gente, um outro aspecto, né, que eu queria comentar com vocês também, então, essa questão das mudanças climáticas, né, eu acho que é um tema que a gente ainda não tem, talvez, a metodologia muito desenvolvida, né, para estudar isso, né, mas eu creio que aí é um tema assim que vai abrir um campo bastante interessante para o futuro, aí mesmo pelas questões que a gente está vivendo no momento, né? Então, considerando, assim, aqui é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, se não me engano, né? Então, eles já viram, né, que a temperatura ela varia, oscila enormemente. Que a temperatura, eita nós, temperatura ela oscila enormemente, então, em áreas abertas, em relação às desmatadas, né? Então, esses gráficos aqui em vermelho e verde mostram, então, as diferenças de temperatura, né, de uma região mais, vamos dizer assim, aberta e uma mais preservada. E a gente sabe que a temperatura ela tem um efeito muito importante, né, sobre a sobrevivência das populações, né? Porque causa, então, uma série de mudanças nas concentrações de oxigênio, algumas espécies têm uma baixa tolerância, né? Então, o aumento da temperatura representa uma importante perturbação em riachos, principalmente esses de pequeno porte, né? Então, aqui, esse esquema aqui mostra, né, como que a temperatura ela é afetada, então, por diferentes condições, né? Então, desde condições atmosféricas, né, como radiação solar, precipitação, topografia, então, que inclui a vegetação ripária, geologia, etc., as condições do leito, né? Porque também ocorrem aquelas trocas que a gente chama de hiporreicas, que são as trocas com a água subterrânea, né? Que existe esse input também, né? E a vazão, então as mudanças na temperatura podem afetar então a vazão e com isso o volume d'água, turbulência, tudo isso, né? Então são várias questões interligadas. Basicamente, então, essas mudanças na temperatura, elas podem influenciar o tamanho das espécies, né? Isso é muito importante porque o tamanho, então, ele tem uma relação com a história de vida e aspectos como fecundidade, taxas de crescimento, interações competitivas, etc., podem ser, então, afetadas, né? Outra questão são os aspectos fisiológicos, né? Então, algumas espécies elas não conseguem resistir a altas temperaturas e baixos níveis de oxigênio, então é um outro aspecto que é afetado, né? E, na verdade, assim, o que tem se tentado construir ultimamente, principalmente pesquisadores da região da Europa e dos Estados Unidos, né, tentar explicar através de diferentes hipóteses, né, por que ocorre, então, principalmente na questão do tamanho, essa modificação no comprimento, tá? Porque já tem se verificado que uma das coisas que é afetada pelas mudanças climáticas é talvez a principal que tenha sido mensurada até o momento é a questão do tamanho, né? Então, aqui é um esqueminha talvez um pouquinho complicado, né? Que foi feito por esse autor aqui do Fresne, né? Que tenta explicar como que ocorrem essas diminuições no tamanho corporal médio de uma comunidade, né? Então, ele considera que o aquecimento ele ocorre em diferentes escalas biológicas também. Então, quando você nota uma modificação, desculpa,
quando você nota uma modificação no tamanho corporal médio de uma comunidade, isso é resultado daquilo que ocorre nos indivíduos e nas populações, tá? Então, o primeiro efeito que está assinalado aqui como número 1 é um aumento na proporção de espécies pequenas, tá? Então, esse seria um fator que influenciaria nessa diminuição do tamanho corporal médio. Segundo fator, que está aqui como número 2, é a diminuição no tamanho corporal médio. E essa diminuição no tamanho corporal médio, que ocorre aqui ao nível das populações, por sua vez, é influenciado por aquilo que ocorre a nível individual, né? Então, a nível individual, a gente pode ter ou uma diminuição no tamanho corporal médio ou um aumento na proporção de jovens. Tá? Então, assim, eu sei que é um esquema muito complexo, mas, assim, ele tentou destrinchar um pouco isso e deu um nome para cada um desses processos que ocorrem. Então, cada um tem um nome, uma hipótese, né, que é a mudança de tamanho da comunidade é uma hipótese, aqui a mudança do tamanho corporal da população é outra, mas enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente levar em conta quando a gente pensa nessa questão da mudança do tamanho em função das mudanças climáticas, né? Então, aqui eu vou... o último estudo de caso que eu vou apresentar para vocês, que eu achei também um trabalho muito legal, muito interessante, que foi um trabalho desenvolvido, publicado em 2018, né, por esse grupo, aqui, se não me engano, é da Universidade de São Paulo, aqui, né, que tentou, então, ver o que acontece com o tamanho corporal de peixes da Amazônia, né, em riachos desmatados. Né? Então, logicamente, vou fazer um resumo, ele fez uma coisa bastante complexa, né, mas só para mostrar uma abordagem também que leva em conta aquele esquema considerado pelo Dufresne lá. Né? Então, aqui ele trabalhou nesse arco do desmatamento também que o Luciano tinha falado, né, na cabeceira do rio Xingu. E o que eles queriam ver é se o aquecimento ele causava uma mudança no tamanho corporal dos peixes, né? Então, testando desde o nível de indivíduos até o nível de assembleias. Então, aqui eu fiz um resumo, né? Eles basicamente mostraram 3 riachos com vegetação, 3 riachos de primeira ordem, 3 riachos de primeira ordem sem vegetação, e tentaram ver quais eram os efeitos sobre as populações e comunidades. Né? Então, eles amostraram isso em 3 seções de 50 metros, numa distância até 2 quilômetros da nascente. E antes deles escolherem esses riachos, eles fizeram um teste para ver qual que era, se existia assim, uma diferença de temperatura marcante entre esses riachos. Eles viram que a diferença de temperatura era por volta de 4 graus entre os riachos desmatados e não desmatados. Então, após essas coletas, eles levaram as espécies para o laboratório, pesaram e mediram. E, além disso, eles fizeram um experimento para tentar ver qual que era o efeito sobre o indivíduo, vamos dizer, sobre uma população apenas. Pegaram uma espécie de rivulídeo, que era a espécie mais abundante, que era a espécie dominante no local, e fizeram um experimento fatorial, então, considerando, vamos dizer assim, 2 lotes de temperatura, com aquários, uma temperatura de 24 graus, com uma variação aí de 0,9, e o outro com aquários com uma temperatura de 32, por volta de 32 graus. Eles consideraram aproximadamente 60 indivíduos por temperatura, esse experimento durou 60 dias,
E, ao final, eles também fizeram, então, uma pesagem e mediram os exemplares para ver o que acontecia em termos do tamanho corporal, né? Então, aqui, esse primeiro gráfico aqui... Eita, nós! Quando eu mexo o mouse, ele vai para frente. Não posso mexer o mouse. Então, nesse primeiro gráfico à esquerda, aqui eles verificaram, então, que realmente existia uma diferença na temperatura entre os riachos desmatados e não desmatados, né? Essa diferença foi de aproximadamente 4 graus. Eles coletaram um total de 29 espécies, né? Algumas só ocorreram em áreas florestadas, outras não. E eles fizeram, então, uma estimativa do tamanho corporal em nível de assembleia, né, considerando todas as espécies, então, e através desse box plot aqui, então, eles mostraram que o tamanho, aqui, na verdade, está em massa corporal, né, mas foi como eles quantificaram isso, eles verificaram, então, que nas áreas desmatadas, essa massa corporal era 36% menor do que nas áreas florestadas. Aqui eles fizeram essa quantificação ao nível de populações, né, das 6 espécies mais abundantes. Então, essas que estão com um quadradinho azul em volta foram aquelas em que houve uma diferença significativa no tamanho corporal na área desmatada e não desmatada. Então, das 6 espécies, 4 tiveram um comprimento menor na área desmatada e uma, que é essa em verde, então, apresentou um resultado oposto. Ela apresentou um tamanho corporal maior. E uma outra, que é esse P. australis, acho que é pirrulina, né? Não foi significativa essa diferença, tá? Com relação ao experimento que eles fizeram com aquele rivulídeo, né? Eles pegaram, então, populações desse rivulídeo que eram de áreas florestadas e populações que eram de áreas desmatadas. Então, o que eles verificaram? Que nas populações que eram de áreas florestadas, a perda de peso no experimento foi de aproximadamente 27,5 miligramas, ao passo que nas populações que eram de áreas desmatadas, a perda foi muito menor, tá? Então, foi feita toda uma análise estatística que eu acho que não cabe aqui, mas assim, o que eu achei interessante é que assim, eles conseguiram mostrar esse efeito da mudança de temperatura, né? Então, sobre o tamanho corporal, tanto a nível de comunidade, como a nível de população e a nível de indivíduo, né? Na verdade, assim, eles atribuíram isso à temperatura, mas eles acharam, então, que talvez outros fatores também estejam relacionados a isso, né? Como, por exemplo, o fato de que pode ter ocorrido uma diminuição da quantidade de matéria orgânica, né? Então, em áreas desmatadas, talvez eles não tenham, vamos dizer assim, o aporte de matéria orgânica certamente é menor, né? Mas, de qualquer forma, eles conseguiram atribuir essas mudanças, levando em consideração esses aspectos, tá? Então, eu acho que essa questão das mudanças climáticas é uma perspectiva de estudo que eu acho que também, como já falei, para a questão dos impactos da agricultura, merece assim, o desenvolvimento de mais metodologias, né, mais técnicas para a gente conseguir quantificar esses impactos, tá? E para ir finalizando, então, eu gostaria de falar, então, um pouquinho das lacunas também, né? Como eu já falei, eu acho que a questão das mudanças climáticas é uma das lacunas, né, nos nossos estudos, né? Mas uma outra coisa que a gente percebe em trabalhos que estão sendo feitos né, fora da região neotropical, na região mais temperada, é
estudos a longo prazo, né? Eu sei que a gente tem dificuldade de fazer esse tipo de estudo aqui no Brasil, devido a próprias questões de financiamento, né? Eu acho que é muito difícil as agências financiadoras pensarem, né, em estudos a longo prazo, mas de qualquer forma temos que levar isso em consideração. Eu sei que existem esses programas PELD, né, do CNPq, Programa Ecológico de Longa Duração. Eu não sei nem se eles ainda estão em andamento, esses programas, né, mas só para ilustrar aqui para vocês, né, então, pensando numa escala um pouco mais ampla, né, eu acho que a gente está, quando a gente fala em mudanças antrópicas, a gente está falando em 1, 2, talvez 5, 8 anos, mas a gente não está pensando numa escala de 10, 20 ou mais anos, né? Então, só para pensar um pouco aqui, né? Aqui é um modelinho, né, desse autor que mostra, então, desculpa, que mostra, então, o que pode ocorrer com as comunidades ao longo de um tempo maior, né? Então, basicamente, ele considera que podem ocorrer mudanças, vamos dizer assim, bruscas, que são essas que eles chamam de saltatórias, ou mudanças graduais, tá? Segundo esse autor, essas mudanças bruscas, né, elas estão relacionadas a eventos que a gente chama, então, de estocásticos, né, que são eventos aleatórios que ocorrem na natureza, né, que estão, então, relacionados a processos de cheia, de seca, etc. E esses eventos estocásticos, eles são, vamos dizer assim, eles podem ser não direcionais, né? Então, você pode ter uma mudança da comunidade numa direção, depois você pode ter um retorno para uma condição original. Eles podem ser direcionais, né? A comunidade vai mudando ao longo do tempo, né, mas com pequenos retornos, ou ela pode ser direcional com um retorno um pouquinho maior. E para as mudanças graduais, né, a gente tem esses esquemas que também são mais ou menos semelhantes, né, com pontos de avanço e com pontos de retorno. Tá? Então, mais uma vez eu digo, quando a gente vai estudar uma comunidade a longo tempo, vamos pensar em qual ponto dessa escala a gente está trabalhando, né? Enfim, eu acho que são questões difíceis da gente trabalhar também, mas que merecem o nosso olhar, né? Uma outra questão que acho que o Miúdo comentou também, né? A questão de que, na verdade, existem impactos múltiplos também. E esses impactos múltiplos são difíceis de serem quantificados. Então, se você pensar aqui numa região como São Paulo, por exemplo, que você tem desde áreas periurbanas que tem agricultura, até as mudanças devido à urbanização, mudanças climáticas, indústrias, etc. Então, você tem uma multiplicidade de fatores aí, né? Que a gente também, eu acho que tem que começar a pensar em como abordar essa questão. E esse é um aspecto, né, que eu acho que é uma lacuna. E uma outra mudança, uma outra questão também é a mudanças na cadeia trófica, né? A gente está falando muito em mudanças na cadeia trófica em relação a desmatamento, não desmatamento. Eu acho que esse tem sido um ponto meio recorrente, assim, mas acho que a gente tem que pensar também um pouco em outros aspectos, como, por exemplo, mudanças na cadeia trófica em função da poluição, especialmente por metais. Tá, então, aqui, eu vou passar rapidamente, né? A gente fez um levantamento do que poderia ser feito a nível de comunidade, né? Então, então aqui, voltando à questão das mudanças climáticas, né? Uma coisa aqui que eu já falei, né, foi efeito das mudanças da influência das barreiras, né, que não precisam necessariamente ser reservatório, mas, por exemplo, estradas também são barreiras para riachos, a construção de bueiros também são barreiras, então tudo isso são outros aspectos que acho que poderiam ser avaliados também, né? E uma coisa que eu achei interessante, que me chamou a atenção,
esse último aspecto aqui do lado direito embaixo, que é o que eles chamam de brownification, tá? Vamos dizer assim, um escurecimento. Isso é um fator que está ocorrendo muito na região temperada, que é um escurecimento das águas devido ao aumento do carbono orgânico dissolvido e do ferro, tá? Então, eles estão começando a estudar isso, mas eles já verificaram que, e principalmente isso tem sido estudado em reservatórios na Finlândia, na Dinamarca, etc., que inicialmente ocorre um aumento da produção pesqueira em função desse processo, né, de escurecimento, mas que posteriormente ocorre uma queda muito drástica da produção pesqueira. Então, eles estão tentando estudar por que isso está ocorrendo, tá? Então, eles estão atribuindo isso também à questão das mudanças climáticas, mas também ao aumento do aporte de matéria orgânica devido a vários fatores, poluição, etc. Então, acho que é um processo aí que vale a pena a gente pensar um pouco nisso também, assim como a questão da salinização das águas também, né? A questão da salinização, já tem muitos trabalhos sendo realizados na região temperada, né? É um fator importante também. Quando a gente pensa, então, mais em indivíduos, né? Então, tem outros aspectos que merecem ser estudados, então, questões relacionadas a comportamento, questões relacionadas a parâmetros bioenergéticos, uma questão que eu acho que também a gente tem abordado pouco, a questão das mudanças de vazão, tá? A gente não está quantificando as mudanças de vazão ao longo do tempo, né? Então, se você entra nesses órgãos de controle ambiental americanos, eles têm séries históricas sobre a vazão tanto de rios como de rios de menor porte. Então, isso é uma questão importante também. E aí entra a questão também do assoreamento, etc. Então, gente, eu sei que são muitas coisas, né? A gente tentou abordar assim uma coisa de um modo mais geral, mas assim, como eu imagino que a gente está falando para um público, né, para estudantes e pesquisadores que trabalham na área, falar um pouquinho mais sobre também o que falta a gente fazer e para que direção que a gente quer ir. Então, acho que é isso, dúvidas, etc., estou aí à disposição, tá bom? Obrigado, professora. Obrigada. Obrigado pela brilhante apresentação, né? Acho que se você olhar o chat, todo mundo também elogiando. Tem algumas perguntinhas, eu vou passar. A gente está com o horarinho adiantado aqui, mas vale a pena que você responda, né? Então, a primeira pergunta é do Guilherme, né? Ele fala o seguinte: professora, trabalhos em riachos inseridos totalmente em meio urbano podem trazer informações satisfatórias sobre o efeito da urbanização na ictiofauna? Uma boa pergunta, né? Eu acho assim, talvez hoje à tarde, com essa palestra do Índice de Integridade Biótica, talvez essa questão possa ser melhor esclarecida, porque eu acho que assim, para você saber qual foi o grau de impacto também no ambiente urbano, é interessante você ter uma condição de referência também. Agora, eu acho que assim, você pode fazer um trabalho num ambiente, numa região urbana, e depois isso ser usado numa pesquisa futura para ver qual foi o grau de impacto, né? Mas eu acho que sempre é bom você ter uma condição de referência também para fazer uma comparação, tá? Porque se eu vou aqui no meu rio, aqui no Pinheiros, ou no Tietê, aqui em São Paulo, né? A gente vai constatar que existem 1, 2 espécies, mas né? O que seria esperado, né? Eu acho que tem essa questão aí. Acho que sempre é interessante você ter um ponto de comparação também, né? O Rodrigo, ele pergunta, ele fala, né, que muitos pesqueiros e pesque-pagues desviam o curso natural de água para abastecer seus tanques, né, diversas vezes, enfim. E aí ele pergunta quais as formas mais efetivas de conscientização e controle dessa situação.
Olha, essa é uma pergunta difícil, uma resposta difícil, na verdade. Assim, eu acho que a gente teve essa experiência com os pesqueiros, a gente viu que eles estão aqui em toda a região metropolitana de São Paulo, que eles estão lançando, que tem escape. A gente encontrou, inclusive, acho que foi no reservatório Billings, nós encontramos porque tinha uma pessoa trabalhando com zooplâncton também, ela encontrou copépodos amazônicos no reservatório Billings, né? Tinha uma espécie de copépodo lá que era típico da Amazônia. Então, como esses pesqueiros, eles trazem peixes de diferentes regiões do Brasil, né? Eles vêm de regiões distantes, né? Trazendo isso dentro de caminhões-pipa, etc., é complicado, né? E eu acho que assim, o problema aí entra na questão do controle e legislação ambiental, né? Eu acho que aí, mais uma vez, a partir do momento que foi dada uma licença para esse pesqueiro se estabelecer nessa região, é muito difícil a gente ter algum tipo de controle, né? E assim, a gente sabe que isso representa uma fonte de renda, de lazer, etc., mas a questão aí cai um pouco nos órgãos de controle ambiental, né? A gente, na época, isso já faz, acho que mais de 10 anos que a gente fez esse projeto, a gente produziu um livro, né, que a gente fez a questão relacionada aos aspectos sanitários também, para ver contaminação por Escherichia coli, salmonela, etc., né? A gente deu esse livro para alguns gestores lá da CETESB, né, que na verdade é quem deveria controlar isso. Mas no fim eu pessoalmente acabei não acompanhando, mas assim, eles já tentaram fazer algumas coisas, mas enfim, eu acho que é complicado, mas é uma questão para os gestores considerarem como manejar esses locais, né? Professora, tem mais duas perguntas só para a gente encerrar. O professor Langiani, ele afirma e pergunta ao mesmo tempo. Ele fala assim, hoje para o Sudeste essa condição referência é muito difícil, né? Então, se você puder fazer um comentário sobre isso. É verdade, é verdade. Essa condição de referência tem se tornado cada vez mais difícil aqui, né? E quando a gente fez esse trabalho lá na bacia do Piracicaba, que eu acho que a gente até mandou uns exemplares para o Kiko, né, para o Francisco, a gente trabalhou com aquela condição, porque a gente fez esse índice de integridade biótica também, e como a gente não tinha, na bacia do Piracicaba não tem mais essa condição de referência, né, que ele está se referindo, né, a gente procurou aquela condição que eles chamam condição de distúrbio mínimo, né? Então, seria teoricamente aquilo que dentro daquela paisagem ali é o que está menos impactado, né? Mas, logicamente, que não estaria na condição original, né? Então, eu acho que assim, aqui na região sudeste, realmente a gente não tem mais essa referência. O que a gente poderia eventualmente considerar são trabalhos que já foram publicados com a ictiofauna de muitos anos atrás, etc., né? Mas eu acredito que a gente nem tenha muito esses dados ainda na literatura de 20, 30 anos atrás. Acho que nem existia muita coisa feita em riachos ainda, né? Ah, legal. Obrigado, Mas eu professor. concordo, acho que essa condição de referência vai ser difícil, a não ser que a gente faça assim uma recuperação, né? Que também é lenta, né? Acho que é lenta. E por último, o Jonatas pergunta, ele parabeniza a senhora pela palestra, né? E ele pergunta se tem alguma legislação para construção e implementação de pesqueiros, porque ele mora no extremo sul do Grande São Paulo e há um crescimento desenfreado de novos pesqueiros, né? E afirma que é preocupante porque eles estão introduzindo espécies exóticas, enfim. Se existe alguma legislação para construção. Olha, como esse projeto que eu fiz já acabou faz muitos anos, depois eu acabei voltando para o trabalho de riachos, eu não acompanhei o que foi feito depois disso, né? Na época que a gente fez esse trabalho,
tinha que ter várias autorizações que eram concedidas pelo Departamento de Água e Esgoto, porque tem que ver a questão da vazão, né, que eles estão captando de água, porque geralmente fica numa região de nascente também, né? E tinha uma série de legislações, documentos que tinham que ser preenchidos pela CETESB, lá na CETESB, né, para que fosse dada essa autorização. Mas, sinceramente, eu não acompanhei mais, não sei o que aconteceu agora, depois desses 10 anos, não sei se isso está sendo fiscalizado, se foram feitas novas leis, aí precisaria dar uma procurada melhor. Mas eu acho que, assim, a gente, para quem quiser, até depois eu posso até mandar por e-mail, aí a gente tem um livro que foi publicado sobre isso, que chama Aspectos Ecológicos e Sanitários de Pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. Tá? A gente tem lá no Instituto de Pesca, estava à venda, mas também a gente pode doar para quem estiver interessado. Tem capítulos sobre peixe, sobre manejo desses pesqueiros, tem um capítulo sobre a fitoplâncton, uma parte sobre aspectos sanitários, então, né, coliformes, isso nos peixes dos pesqueiros, né? Então, foi um trabalho, assim, bem completo que a gente fez e acho que está dentro desse escopo que você tinha falado, né, Welber, de tentar não ficar só na publicação A1, A2, A3, mas tentar falar um pouco mais com os órgãos gestores, né, e tentar divulgar isso um pouco mais. Então, isso foi um trabalho bastante grande, né? E realmente a gente viu que a situação na época já era bem crítica. Atualmente, realmente, eu perdi um pouco de contato com esses proprietários aí. Mas quem tiver interessado, eu posso mandar um livro. Depois vocês podem me mandar o endereço que eu mando. Obrigado, professora. Com certeza nós vamos pedir. Tá bom. Obrigado, professora Catarina, né, pela brilhante palestra. Obrigado pela parceria. Né? Obrigada a você, Welber. Obrigadão.